No vídeo de hoje iremos falar sobre como analisar um fundo imobiliário. Eu separei aqui 5 características que você deve analisar antes de tomar a sua decisão de investimentos em fundos imobiliários. Quais são essas características? Confira a seguir. Mas antes eu gostaria de te convidar para seguir o nosso canal, dê seu like no vídeo e também ative o sininho para que as próximas publicações você seja avisado. Existem diversas características que você deve analisar num fundo imobiliário e nesse vídeo, se você acompanhar até o final, eu vou te mostrar as principais. A primeira característica que você deve analisar no fundo imobiliário, obviamente, são os ativos que ele tem, e os ativos você tem que analisar a localização. Existe um ditado no inglês que no mercado de imóveis o que importa é o chamado location, 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 né? Localização, localização, localização. E quando a gente fala de localização, acho que a gente tem que tratar de 2 assuntos. Primeiro, a localização, que é a cidade que aquele imóvel está inserido, e também a região na cidade. Um imóvel que pode estar numa cidade boa, como São Paulo, mas está numa zona, enfim, violenta, é um imóvel talvez pior do que um imóvel bem localizado numa cidade do interior do Brasil. Portanto, localização você tem que analisar 2 coisas: a cidade e também o bairro, rua, enfim, que aquele imóvel está localizado. Location, location, location. E se você se interessa por fundos imobiliários, eu faço um convite para você. Toda quinta-feira, às 9 horas da noite, o Baroni, o professor Baroni, o papa dos fundos imobiliários, faz uma live, sempre com convidado, às vezes é ele também, mas falando sempre de fundos imobiliários. Quem se interessa por fundos imobiliários precisa se informar e seguir a live do Baroni, quinta-feira, 9 da noite, lá no canal da Suno Research. O segundo ponto que você deve analisar é o padrão construtivo. Quanto tempo que esse imóvel foi construído? Quais são as características deste imóvel? Ele é um AAA? Ele possui elevadores modernos, ar-condicionado interno, enfim, eu não sou engenheiro, mas visualmente muitas vezes as coisas ficam bastante claras, você consegue ver o que é uma boa propriedade de uma propriedade que está caindo aos pedaços. Então, padrão construtivo muitas vezes é visual e é muito importante você estar de olho. Obviamente que existem alguns caminhos, as certificações estão aí para facilitar. Se o imóvel que você está comprando possui uma certificação AAA, aquilo lá é um bom indicador. O terceiro ponto que você deve analisar são os inquilinos que estão dentro daquele imóvel. Geralmente, se temos inquilinos que são empresas grandes, listadas em bolsa, geralmente este é um bom sinal. É bem melhor você ter que negociar com empresas grandes, que provavelmente não vão ter inadimplência, do que negociar com pequenos empreendedores locais. Então, quando você escolhe um fundo imobiliário, fique atento aos inquilinos que estão dentro daquela propriedade. O quarto ponto que você deve analisar, obviamente, que é a gestão daquela propriedade. Se você investe numa propriedade que tem todas essas características que a gente citou anteriormente, positivas, mas a gestão não faz um trabalho ativo de prospectar novos clientes, é muitas vezes comum que a vacância fique acima da média da região. Então é muito importante que você analise também o histórico de gestão daquele fundo imobiliário e principalmente o histórico de vacância. Isso aí costuma falar bastante a respeito do alinhamento de interesses entre você, cotista, e também a gestão daquele fundo imobiliário. E o quinto ponto é o valuation. Não adianta você ter uma excelente propriedade comprada num preço muito alto que seu retorno não vai ser bom. Então, nós já temos histórico disso. Aqueles que compraram boas propriedades lá em 2013, quando as cotas dos fundos imobiliários estavam extremamente elevadas, não fizeram um bom negócio. Preço importa e com fundos imobiliários não é diferente. Basta você procurar, por exemplo, o TB Office, você vai ver que hoje ele vale menos do que quando foi lançado. É uma excelente propriedade numa das melhores localizações e padrões construtivos de São Paulo e hoje vale menos do que valia naquela época. Por quê?
porque naquela época ele era negociado num valuation, um preço por metro quadrado extremamente elevado. Então é muito importante que você fique atento também ao valuation na hora de comprar a sua cota de fundos imobiliários. Então esses são os 5 critérios que você deve analisar na hora de tomar a sua decisão de investir num fundo imobiliário. Eu vou repetir. Primeiro, analise a geografia, a localização daquele imóvel. Segundo, analise o padrão construtivo. Terceiro, fique atento aos inquilinos que estão nas propriedades. O quarto ponto, fique atento também ao histórico da gestão do fundo imobiliário. E o quinto ponto, fique atento ao valuation do fundo imobiliário. Se você já investe em fundos imobiliários, escreva aqui nos comentários, fale os fundos imobiliários que você já investe. Convido você a deixar seu like e também a seguir o nosso canal. E se você ainda não investe em fundos imobiliários, mas gostaria, eu te convido a baixar o nosso e-book de fundos imobiliários, um e-book 100% gratuito, em que você vai aprender muito mais a respeito da categoria de investimentos que mais cresce no Brasil, que são os fundos imobiliários. A base de investidores de fundos imobiliários no Brasil dobrou ano passado, ainda é pequena, mas dobrou, são 200 mil investidores no Brasil. E se você ler esse e-book, você vai estar preparado para tomar a sua decisão de investimentos em fundos imobiliários. Nos vemos nos próximos vídeos.